Você, advogado, contador ou consultor tributário, gostaria de saber quais são as grandes oportunidades tributárias nos postos de combustíveis? Se você quer saber, fique nesse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Elcio Guiotto e trabalho com consultoria tributária há mais de 22 anos, atendendo pessoas físicas e jurídicas de maneira geral. E nesse vídeo de hoje, eu quero mostrar para vocês, de uma maneira bem prática e direta, quais são as principais oportunidades tributárias que nós temos nos postos de combustíveis. Lembrando que os postos de combustíveis têm aí um segmento bem diferenciado do mercado, com uma tratativa bem distinta e que nos oferece oportunidades tributárias, mas muitas vezes o mercado trata os postos de combustíveis como grandes players para o mercado de tributaristas, mas na verdade não temos grandes demandas nos postos de combustíveis. Então, eu quero trazer para vocês aqui de uma maneira bem rápida e direta, para que vocês foquem onde estão as principais oportunidades e, eventualmente, consigam vislumbrar demandas tributárias nos postos de combustível. Bom, iniciando a nossa questão de onde estão as principais oportunidades, eu gosto sempre de frisar que as oportunidades elas estão sempre ligadas ao regime tributário. Então, quando a gente fala de Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real, as oportunidades tributárias, elas vão vir em razão desses regimes tributários. Então, dificilmente você vai encontrar aí um posto de combustível optando pelo lucro presumido. Se você encontrar, aí já nasce uma oportunidade para você avaliar, porque eu já vi casos de erros de tributação do lucro presumido. Por quê? Porque a gente tem uma presunção para o imposto de renda dentro do lucro presumido de 1,6%, que não acontece para a contribuição social. Mas eu já vi casos de postos de combustíveis no lucro presumido adotando também a presunção de 1,6% para a contribuição social. Ou seja, é mais vantajoso estar no presumido em função disso, mas na verdade nós temos aqui um grande risco tributário. Então, como nós estamos falando de uma revenda de produto, normalmente as margens são baixas e possivelmente os postos de combustíveis estarão ou no lucro real ou no Simples Nacional. Como nós tivemos aí nos últimos 3 ou 4 anos um grande aumento dos preços dos combustíveis, é muito difícil hoje em dia você encontrar um posto no Simples Nacional. Por quê? Porque não precisa muito para ele extrapolar aí o limite de 4.800.000, que é o limite de faturamento para as empresas poderem ser Simples Nacional. Dentro do Simples Nacional, o que a gente vai ter de oportunidades? Dificilmente a gente vai ter alguma oportunidade dentro do Simples Nacional no posto de combustível, porque ele não revende produtos monofados, revendas de produto ST, provavelmente esse posto não tributou o ICMS, então nós não temos aí grandes demandas no Simples Nacional. Talvez um estudo tributário para avaliar se não seria melhor optar pelo lucro real. Aí, quando a gente vai para o lucro real, a gente começa a ter aí uma sistemática mais complexa, mas em contrapartida, mais oportunidade. A grande oportunidade do momento vem através da Lei Complementar 192, que nós temos ali uma redação da legislação ruim que trouxe uma possibilidade de se discutir um crédito de PiscoFins de um período específico lá dentro do ano de 2022, que é março a agosto ou março a setembro, de créditos de PiscoFins sobre revendas do diesel. Então aqui a gente precisa também se atentar que essa é uma demanda que vai ter discussões, então no administrativo dificilmente você vai conseguir ter ressarcimento desses valores. Tem muita gente do mercado indo para a linha, até por conta de solicitações dos empresários, fazer esse trabalho de maneira administrativa. Então eu sempre recomendo ter aí assinatura de um termo de ciência do cliente, dos riscos, tá? Inclusive de compensações que podem não ser homologadas e podem vir aí a ser consideradas como fraudulentas, e aí sujeita a grandes multas que podem chegar até 225%. Então é muito importante que vocês deixem claro isso para os clientes. Essa pode ser uma demanda judicial de discutir um possível crédito de revenda desse período. Então a Lei Complementar 192 é uma demanda aí que está muito vigente no mercado, o pessoal tem buscado essa demanda, alguns via judiciário, alguns através de recuperações administrativas, mas lembrando sempre de todos os riscos envolvidos. Em relação ao lucro real, nós temos imposto de renda e contribuição social. Normalmente os postos não têm grandes lucros, mas um posto que tenha lucro real, ou seja, paga imposto de renda e contribuição, a gente pode ter aí demandas relacionadas a juros sobre capital próprio, a gente pode ter eventualmente alguma depreciação acelerada e a gente tem também as questões de avaliação de saldos negativos, em que pese quando a gente fala de supermercados, quando a gente fala em impostos de combustível, não são segmentos que têm grandes lucros ou têm grandes movimentos de ter
aplicações financeiras relevantes para que possa eventualmente gerar aí algum tipo de saldo negativo. Mas tem aí uma oportunidade em relação a saldos negativos. PIS e COFINS, a gente tem as revendas dos produtos, grande parte, produtos que é o combustível, que tem uma desoneração, que foi todo pago lá pela refinaria. Então nós temos uma desoneração de PIS e COFINS e, consequentemente, a gente tem aí créditos. Lembrando que a gente tem a COSIT 66 de 2021, que trata sobre os possíveis créditos nas revendas, então nas empresas revendedoras. Tem que lembrar que nós não temos previsão para crédito de bens e serviços utilizados como insumo, como também não temos créditos relacionados a ativo imobilizado, o que pese ser uma questão aí que dá para ser discutido, mas no judiciário. Não dá para apropriar de maneira administrativa. Mas nós temos outras linhas de crédito, benfeitorias, energia elétrica, locação. Então nós temos algumas revendas, por exemplo, de lubrificantes, de arla, que acontece dentro dos postos de combustíveis. Então nós temos aqui uma demanda de possíveis créditos de PIS/COFINS, lembrando que esses créditos precisam ser apropriados de maneira correta, principalmente em relação ao CST, que é o Código de Situação Tributária, porque se a gente apropriar todos os créditos no CST 50 e não no 53, ou eventualmente algum outro CST, a gente não consegue proporcionalizar esses créditos para que eles se tornem créditos passíveis de monetização. Então é importante esse detalhe mais prático, vamos dizer assim, na realização dos trabalhos. Em relação ao ICMS, temos alguns estados da opção do ROT, mas nós temos aí possibilidade de recuperações de ICMS-ST, em que pese na prática, nós temos aí muita dificuldade em operacionalizar esse trabalho, principalmente por conta de viradas de estoques negativos de um dia para o outro. Então, a gente não tem aí grandes demandas, mas pode ser uma demanda de avaliar aí junto com o seu cliente. Nós temos uma situação que também na prática é difícil de encontrar, mas existe, que é a evaporação dos combustíveis. A gente tem ali possibilidades de fazer algum tipo de ajuste no IRCS em função da dedutibilidade das evaporações, porém na prática também, muitas das vezes a própria contabilidade já está considerando isso, então é um trabalho que existe, mas na prática é difícil acontecer. E aí nós temos as questões das recuperações de verbas indenizatórias, que não tendem a ser relevantes, tá? E 20 salários mínimos também, que é uma tese que está para ser julgada, que também não tem grandes demandas. Então os postos de combustíveis, em grande parte, que a gente teria ali algum tipo de estudo tributário, créditos de PIS e COFINS, que são os pontos mais críticos, e eventualmente a Lei Complementar 192 para aí ter uma margem de discussão. No mais, pessoal, não temos grandes demandas, então se a gente comparar, por exemplo, um supermercado com um posto de combustível, provavelmente os supermercados vão ter mais demandas tributárias do que um posto de combustível. Uma indústria tende a ter mais demandas tributárias do que um supermercado ou que um posto de combustível, mas não é uma regra, tá? É uma probabilidade de ter aí oportunidades maiores. Então, pessoal, essas são as principais oportunidades. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço que vocês deixem aqui comentários, sugestões, para que a gente possa estar trazendo novos vídeos. Inclusive, fiquem à vontade de deixar aqui sugestões para novos vídeos. Compartilhem esses vídeos com outros profissionais. Me sigam aqui no canal e ativem o sininho para receber em primeira mão, todas as terças e sextas-feiras, os nossos vídeos que vão ao ar às 13 horas. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.